pais responsáveis, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Carol, estou aqui com o professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, e você, professora Carol? Tudo certo. Como vocês já estão acostumados, peguem o caderno de vocês para anotar as informações importantes da aula de hoje. Então vamos lá. Componente curricular, Educação Física, turma, 4º e 5º ano, conteúdo, ginástica, aula. aula de número 2, E não esquece de colocar, a data de hoje. muito bem, repetindo, Componente curricular, educação física, turma, 4º e 5º ano, conteúdo, ginástica, aula de número, aula de número 2, e não esquece de colocar. a data de hoje. Muito bem, agora que vocês já anotaram as informações da aula de hoje, a gente vai passar para vocês os materiais que a gente vai precisar utilizar na nossa aula de hoje. Como nessas nossas primeiras aulas aí a gente está trabalhando muito alguma parte teórica com vocês, né, professor André? E a princípio a gente não está pedindo nenhum material, porque a gente está trabalhando com o nosso próprio corpo, então a gente está pedindo para vocês ficarem com o caderno aí de anotação, para anotar a parte teórica da aula, né? E de qualquer forma a gente dá aquele tempinho, né? Como a gente já de costume, que se vocês não tiverem com o caderno, a gente dá o tempinho para vocês providenciarem o caderno e anotar a parte teórica da aula de hoje, para a gente já iniciar a nossa aula. Muito bem, então, como na nossa aula passada a gente deu um início ali para a ginástica, falando um pouquinho sobre sua história, sua evolução, né? A gente agora vai dar continuidade à nossa parte teórica da aula de ginástica. Isso mesmo, até porque, como o professor André falou, a gente falou sobre a parte histórica. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, professor André, sobre algumas características da ginástica, vamos dizer assim, né? Características, algumas definições de ginástica, classificações das ginásticas, né? Quais são as ginásticas que existem, né, professor André? Então a gente vai trabalhar isso também na parte teórica com vocês. Então acompanhem conosco lá o primeiro slide, por favor. Então a gente consegue acompanhar lá que está da seguinte maneira: a ginástica, ela faz parte da história da humanidade e tem apresentado peculiaridades, são metodologias e mudanças ao longo do tempo, em diferentes contextos, se constituindo como uma das manifestações da cultura corporal. Então vocês vejam, aí a gente já falou sobre isso na aula passada, né, professor André? Que a gente vê na própria estrutura, evolução, né, histórica, vamos dizer assim, a gente vê que ao longo do tempo teve aí várias mudanças, né, em vários aspectos da ginástica, mas o mais importante de tudo, né, é que ela é uma forma de cultura, de manifestação de cultura corporal, né, por isso que ela está dentro da educação física escolar, né, professor André? Exatamente, porque nós estamos trabalhando o movimento, né? O corpo em movimento, como a gente falou ali, como a professora Carol falou, que é a manifestação da cultura do nosso corpo. Isso mesmo, e por isso que ela está inserida dentro da educação física escolar, daquela forma que a gente já contou para vocês na aula passada, né? Que ela não é, qualquer um pode participar, não precisa ser num local específico, com material específico, com movimentos oficiais. Sim. Né, professor André? Então, a gente sempre utilizando a imaginação e a criatividade. Dando continuidade à nossa parte teórica, acompanhe conosco lá o próximo slide. O trabalho com a ginástica prevê intensificar a percepção acerca da movimentação corporal, das estruturas corporais, das alterações fisiológicas, das potencialidades e limites do corpo, atribuindo sentido e significado aos conceitos e experimentações,
relacionando os questionamentos e os conhecimentos com situações do dia a dia. Nossa, professor André, que complexo isso, né? Sim. Vamos tentar resumir tudo isso para ficar mais fácil. Né, uma pincelada aí de como a gente pode ficar mais entendível nosso texto, né? Por que a gente quis trazer essa frase, esse parágrafo aí, né, tão complexo para vocês? Porque, na verdade, a gente tem que entender que a gente tem que relacionar, isso nada mais é do que relacionar a ginástica com as situações do dia a dia, né, professor André? Exato. Então, por exemplo, a gente tem que entender que, como lá na época da pré-história, que eles utilizavam a ginástica como sobrevivência, hoje, graças a Deus, a gente já não precisa mais utilizar a ginástica como sobrevivência, porque a nossa vida é diferente. Pelo menos nós que moramos na cidade, né, professor André? Sim. Nós, vocês, né? Mas quem não está necessariamente na cidade, né, no ambiente mais rural, pode ser que seja também utilizada como sobrevivência, né, professor André? Agora, a questão da ginástica, a gente utiliza a ginástica em tudo que a gente faz na nossa vida no dia a dia. Então, por exemplo, professor André. Um exemplo eu preciso pegar um prato, uma copa, alguma coisa que está no armário lá da cozinha, só que no alto. A gente vai precisar se esticar lá para pegar. A gente vai calçar o nosso tênis. Eu preciso calçar, eu vou me agachar para fazer a amarração do tênis, né? Eu vou amarrar o tênis aqui, vou calçar o tênis, vou vestir a própria roupa, né? Tudo isso a gente precisa, a gente utiliza da ginástica. Você está fazendo movimentos, né? Inconscientemente, você tem que fazer esses movimentos para realizar essas questões cotidianas, né? Vai ao mercado, né? Você vai acompanhar a mãe, o pai, o responsável no mercado. Deixa que eu ajudo a carregar a sacola. Né? Você está carregando a sacola, está realizando aí, está utilizando-se, né, da ginástica. Então, você vai pegar o ônibus. Você vai pegar o ônibus lá para ir para a escola, né? Quando a gente retornar aí, né? Tem alguns que estão acompanhando as aulas em casa, outros que estão acompanhando as aulas na escola. Eu preciso ir para a escola, eu vou de ônibus. O ônibus está chegando, vou lá, vou dar uma corridinha para conseguir pegar o ônibus. Ou mesmo o simples fato de estar caminhando até o ponto de ônibus, né? Faz parte da ginástica. Então, todo e qualquer movimento que nós realizamos no nosso dia a dia, nós estamos utilizando da ginástica. Isso mesmo. E além de outras questões também mais práticas, né, professor André? Que nem, por exemplo, eu me lembrei agora das pessoas que têm escada, por exemplo, em suas casas, né? Seja em casa, que mora em sobrado, ou seja em apartamento, né, que precisa subir de escada. Então, assim, a gente tem que ter uma certa... A gente vai trabalhar muito a questão das pernas ao subir e descer as escadas, né? Então a gente vai estar também realizando um movimento de ginástica aí, né? Então por isso que a gente fala que a ginástica é utilizada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Em todas as movimentações que a gente faz no dia a dia, a gente realmente trabalha com a ginástica. Isso né, mesmo, professor André? Carol. E eu acho que só antes da gente passar para continuidade aí da nossa parte teórica, acho que é só importante deixar claro, professor André, que a gente também não pode confundir, né, que a ginástica ela acaba sendo uma atividade física para o nosso cotidiano, mas ela não é um exercício físico. Qual que é a diferença, né, professor André? Que acho que isso é importante. Que a atividade física é aquilo que a gente faz... Qualquer movimento que a gente realiza é considerado atividade física. Já o exercício físico, ele tem que ser com frequência, com acompanhamento de um profissional, né, de educação física. É aquele exercício físico que você faz lá na escola, com o professor de educação física, na academia, você faz lá numa aula de tênis, uma aula de dança, uma aula de... Né, professor André? Isso, então, a exatamente. questão de você estar vendo essa diferença. Então, a ginástica, ela entra aí como uma atividade física no nosso dia a dia. Exatamente isso, professora Carol. Muito bem colocado. Então, para nós darmos sequência aí na ginástica, a gente pede para vocês acompanharem na tela.
Então, o que nós trazemos um pouquinho mais sobre a ginástica, aqui trazendo um pouco mais para a parte escolar, né? Que estamos falando um pouquinho sobre o plano curricular, que ele compreende uma ampla gama de possibilidades, onde nós temos diversas ginásticas. Então, temos a ginástica formativa, a ginástica para todos, as ginásticas formativas, que são a artística e a rítmica, atividades circenses, está contemplada dentro do eixo ginástica, ginástica de condicionamento físico, ginástica aeróbica esportiva, ginástica acrobática e ginástica de conscientização corporal. Então aí vocês vejam que são algumas possibilidades de a gente estar trabalhando a ginástica dentro do ambiente escolar. Mas não quer dizer que a gente vai conseguir trabalhar com tudo isso, né? Até porque as nossas aulas de ginástica são limitadas, né, professor André? A gente tem que trabalhar também com os outros eixos da educação física escolar, não somente com a ginástica o ano todo. E também tem a questão de espaço, de materiais, e tudo isso, né, professor André? Isso. Que nem aqui, por exemplo, com vocês, nas nossas videoaulas, a gente vai ter que trabalhar de acordo com a limitação que a gente tem, tanto a nossa limitação como a de vocês aí na casa de vocês com relação ao espaço e aos materiais, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Então a gente está, como a gente falou até na aula anterior, que a gente faz, né, algumas adaptações. Ela não precisa ser engessada, né? Não precisa seguir ali alguns itens obrigatórios, vamos dizer assim, né? A gente consegue ter um pouco mais de liberdade para criar realmente os movimentos, para a gente utilizar a nossa criatividade para realizar alguns movimentos. E por falar em criatividade para a realização dos movimentos, a gente vai partir agora para a nossa parte prática da aula. E para a gente iniciar a nossa parte prática da aula de hoje, nós vamos propor para vocês o seguinte. Na nossa aula passada, professora Carol, a gente trabalhou a atividade do robô, onde um primeiro controlava, era o controle do robô, e o outro era o robô. E depois a gente trocou. Aí nós sugerimos alguns comandos, né, desse controle. Então, levantar o braço direito, levantar o braço esquerdo, levantar os dois braços. Cada um desses comandos tinha um movimento, uma movimentação. Um movimento para ser realizado, né? E aí nós utilizamos do estímulo tátil, que era quando encostava, né, tinha que realizar o movimento. Nós utilizamos o estímulo visual, então o robô tinha que ficar de olho no controlador, né, no comandante ali, qual movimento ele fazia para que o robô pudesse fazer o seu movimento. E também o auditivo, quando nós utilizamos as palmas, uma para andar para frente e duas para andar para trás, né? Então a gente conseguiu ali trazer algumas possibilidades de comandos. E agora, como a gente falou para vocês da criatividade, a gente vai trazer o quê? Uma nova maneira de se fazer essa atividade do robô, não é mesmo, professora Carol? Como é que a gente pode fazer essa Como que vai ser essa variação? A variação da atividade do robô, professora Carol? Primeiramente, a gente já, como o professor André falou, né? A gente fez essas outras variações, né? Antes, mais fáceis. E daí a gente começa a complicar, né, professor André? A gente gosta disso, então, né, a gente gosta de complicar, né? Então, vocês vejam, outra forma de a gente trabalhar com esses comandos, né? Também fazendo outros movimentos, né? A gente não precisa só mudar os comandos, né, professora Carol? A gente pode também mudar a maneira de realizar os movimentos, né? Isso mesmo. E até a questão assim, né, professor André? De a gente realizar o movimento para o outro fazer o movimento dele. Isso, né? Para o controle ser um movimento e o robô realizar outro movimento. Porque como a gente fala, que a gente vem falando nas nossas aulas, né, que vocês estão acompanhando, que a gente gosta de colocar o nosso corpo em movimento, a gente gosta da parte prática, né? Por mais que a gente trabalhe, porque também é necessário, também é importante a teoria, a gente gosta de fazer as atividades na prática mesmo. Sim, exatamente. E daí, dessa vez, professor André, a gente pensou em fazer rolando o movimento. Exatamente, professora Carol. A professora Carol já está indo lá direto para o nosso rolamento aqui. E como é que vai fazer esses rolamentos, professora Carol? Vou até deixar o passador aqui do lado. Então, a ideia, professor André, é que a gente faça assim, ó. Por exemplo,
enquanto eu vou... Na verdade, a gente vai rolar, né? O robô vai rolar pra frente, pra trás, pra direita e pra esquerda. Certo. Né? Então, como que vai ser, como que o robô vai saber, né? Quando que ele vai rolar para qual dos lados? Porque eu que vou ser o comandante, né? O professor André vai ser o robô, vai começar de robô, e eu vou começar como comandante do robô. Então, eu que vou controlar o robô, eu vou realizar os movimentos, que daí o professor André vai fazer a movimentação dele. Perfeito. Então, professor André, eu já vou me ajeitando aqui para começar. Eu vou ficar mais no centro e já vou ficar aqui deitado para eu poder rolar para um lado ou para o outro. Isso mesmo. E daí só para você entender, professor André, e vocês aí em casa também, quais foram os comandos que nós estipulamos aqui. Lembrando, como eu falei no final da aula passada, aqui nós estipulamos o comando que vocês podem fazer igual o nosso também. Mas também vocês podem criar outros comandos diferentes, né, professor André? Exatamente. Então, como a gente falou, né, a criatividade está aí para ser utilizada. Então, vocês podem criar aí os movimentos. Então, quiserem acompanhar os movimentos que nós vamos sugerir, podem acompanhar. Ou se vocês quiserem criar os movimentos, vocês também podem criar. E esses comandos agora, professor André, nessa atividade vão ser visuais. Então, você tem que olhar para mim, para saber o que eu estou fazendo, né? O professor André, que é o robô, como vocês aí também. Quem for o robô tem que estar olhando para quem é o comandante para poder ver o que vai fazer de movimentação, certo? Perfeito. Então, o professor André vai ser assim. Quando eu pular com um pé só, que nem saci, tanto um lado como o outro, tá? Certo. Você vai rolar para frente. Então, professora Carol. Então, eu pulei com o pé só, o professor André rola para frente. Eu pulei com os dois pés, o professor André rola para trás. Entendeu, professor André? Agora, vamos ver lá, professor André. Quando eu agachar, você vai rolar para a direita. Daí eu só me ajeito aqui, e aí, só para não bater a cabeça lá na parede. E deixa eu sair daqui, que senão o professor André vai me atropelar. Para a direita. Quando eu agachar, você vai rolar para a direita. E quando eu sentar, você vai rolar para a esquerda. Sentou, eu rolo para a esquerda. Vocês vejam que esses movimentos, eles não podem ser muito rápidos. Né, professor André? Eles já são mais elaborados, mas eles não podem ser muito rápidos. Porque se você fizer ele muito rápido, não dá tempo dele rolar e ele ver qual é a mudança do próximo, né, professor André? Isso mesmo. Então, a gente tem... Quem é o robô tem que estar atento ao seu comandante, né? Sempre visualizando ele, para saber qual movimento que você vai precisar realizar, né? De acordo com os movimentos que nós sugerimos aqui. Então, isso mesmo. Vamos lá, doutora Carol, eu vou voltar aqui mais para o centro para você poder fazer os comandos e eu ir rolando aqui para frente, para trás, para direita, para esquerda. Ok? Vai lá, professor André. Então, nós vamos só lembrando, professor André, um pé só rola para direita, para frente, certo. Os dois pés rola para trás, agachado rola para a direita e sentado rola para a esquerda, certo? Okay. Então, vai lá, professor André, eu vou começar. Eu vou ficar aqui mais na frente, porque daí vocês conseguem ver a minha movimentação e eu também não atrapalho o rolamento aqui do professor André, literalmente aqui no nosso espaço, certo? Então, vamos lá. Então, professor André. Então, sentado eu giro para a esquerda. Deixa eu me ajeitar aqui, um pé só para frente. Professor André. Com os dois pés para trás. E agora? Agachado para a direita. Deixa eu me ajeitar aqui para não bater a cabeça na parede. Deixa eu me agachar aqui. Para a direita. Muito bem, professor André. E aí? Vocês conseguiram acompanhar aí na casa de vocês? Foi tranquilo? Como que foi fazer esses movimentos? Você fez o comando, assim como a professora Carol, ou você foi comandado, foi o robô, como eu? Então agora vamos trocar,
professor Vamos André? trocar, isso mesmo. Então agora quem vai fazer o comando, quem vai dar os comandos sou eu, e quem vai ser o robô será a professora Carol. Preparada, professora Carol? Vamos lá. Lembrando, né, pessoal, que antes da gente fazer essa troca, sempre quando vocês estiverem fazendo dupla aí na casa de vocês, é sempre importante trocar, né, professor André? Experimentar tanto um como o outro, experimentar as duas funções, tanto de robô como de comandante, né? Isso mesmo. Certo, professor André? Perfeito, professora Carol. Então eu estou preparada. Vamos ver como que você vai começar para eu saber para onde que eu passar vou. aqui para frente para você conseguir me ver também, né, professora Carol? Então vamos lá. Tá preparada? Sim. Ah, então eu rolo para a esquerda. Isso. Olha isso aí. Professor André, isso aí até fora. Até saiu do... Para a do direita espaço. agora. Isso. Ah, agora para frente. Aí, agora... Para trás. Ótimo. Muito bem, professor André. E aí, professora Carol, como é que foi a experiência de você ser o robô tendo que fazer vários giros para um lado, já... Ah, a gente fica meio tonto, eu acho, professor André. E vocês aí, não ficaram tonto? Né? Professor André, agora vamos fazer uma misturança toda. Vamos Uma lá. sopa de letrinhas aqui com os nossos comandos. Bora fazer essa sopa aí então, professora Carol. Como é que a gente vai fazer essa sopa? Então a ideia é a gente estar misturando todos os movimentos do robô que a gente já aprendeu até agora. Pra Certo. gente estar finalizando essa atividade do robô. E Ok. daí na próxima aula, professor André, a gente vai trabalhar com outras atividades de ginástica. Perfeito. Né? Então, vocês vejam que como uma atividade só, a gente consegue explorar várias, né? Fazer várias maneiras, né? maneiras, Fazer né? algumas variações, de uma única atividade, a gente consegue criar inúmeras variações. Isso mesmo. Então agora, professor André, a gente vai misturar tudo. Então, por exemplo, eu vou ser o comandante, você vai ser o robô. Então a gente vai utilizar tanto o toque como o movimento do braço. Lembra que a gente levantava os braços para ir para a direita, para a esquerda ou girar, como a gente fez na aula passada. Ou a palma, uma palma para frente e duas palmas para trás. E também os giros. Vai ser legal esse desafio, hein, professora Carol? Como a gente fala, né? A gente gosta de desafio, a gente gosta de dificultar. Então, vamos lá. Que Eu daí a tô gente aqui vai já misturar. preparado para realizar os movimentos de acordo com os seus comandos, professora Carol. E vocês aí, preparados? Vamos Então, lá? vamos lá? Vamos para esse Então desafio vamos juntos? começar, hein, professor André? Então vamos lá. Eu não vou falar o que é, hein, professor André? Você tem que será que eu lembrar. vou lembrar? Qualquer coisa você me corrige, professora Carol. Se eu não lembrar ou se eu estiver fazendo o movimento errado, você fala, opa, Isso não mesmo. é esse. Vamos Aí lá, eu a vou gente vai se só lembrar. ajudar. Então vamos Posso lá. começar? Pode começar. Então, ó. A cabeça é para frente. Giro. Para trás. Professor André, presta atenção. Um pé só gira para frente. Agachou. Para. Opa, deixa eu voltar para cá, porque senão vocês não vão me ver, né? Vem mais pra trás um pouquinho, professor André. Aí é giro para esquerda. Isso. Agora, professor André, presta atenção. Presta atenção no que eu vou fazer, hein, professor André? Vamos lá. Uma para frente. Para trás. Girou. Uma para trás. Agora. Muito bem, professor André. E aí? E aí, o que você achou da nossa sopa de letrinhas? Ufa, essa foi legal, hein? Porque eu tenho que prestar muita atenção e, além disso, tem que lembrar de todos os comandos, quais são os movimentos que eu tenho que realizar. Então, foi bem legal, porque, ao mesmo tempo que eu tinha que estar pensando, eu também tinha que estar realizando o movimento. É isso mesmo. E daí vocês vejam que como a gente tem que estar prestando atenção, como o professor André falou, em vários aspectos, né? Seja no movimento, seja no ouvir a palma, né? Se caso a gente vai dar alguma palma ou não, né, professor André? No caso, aqui a gente só utilizou uma e duas palmas, né? Ou também
na questão de se você tem que deitar, se você tem que levantar, né, professor André? Isso, e aí aqui, né, pra gente, ainda tem mais uma situação que deve ter acontecido na casa de vocês também, por conta do espaço. Então começa a girar, opa, se eu for continuar girando, eu saio de cena, como aconteceu aqui. Ou se eu continuar girando, eu vou bater lá na parede, como não aconteceu, porque a gente, né, tomou esse cuidado. Mas a gente fica tão concentrado, tão ligado na atividade, e às vezes a gente não percebe essas situações, né, professora Carol? Por isso que tem que estar sempre atento e cuidando de você e do seu colega. Professor André, pra gente finalizar, vamos trocar agora? Vamos lá. Professora Carol, você está preparada, professora Carol? Estou preparada, professor André. Vamos então, lá. Vamos lá. Então, eu vou fazer os comandos agora e a professora Carol será o robô. Então, quase que eu esqueci. Pra esquerda, pra né? Direita. Olha, viu? Já tinha esquecido. Agachar Pra pra direita. Agora pra esquerda. Aí. Pode levantar, professora Carol. Aí, muito bem. Muito bem. Vocês viram que o professor André foi mais bonzinho comigo. Eu fui mais malvada. Que nada. Que eu fiquei fazendo o professor André deitando e levantando, deitando e levantando. O importante é estar realizando os movimentos, professora Carol. Mesmo. Aí aqui está o grande X da questão. E vocês em casa estão conseguindo acompanhar? Estão achando essa atividade muito difícil, muito fácil? Ela está exigindo um pouquinho mais também do nosso fôlego, né, professora Carol? Isso mesmo. Gira para lá, gira para cá, levanta e senta e vai para frente, vai para trás e gira, né? Isso aí. Então, mas eu tenho certeza que eles lá, professor André, acho mais tiraram de letra deles, né? Eles já estão Exatamente. mais tranquilos. A gente, né, que se exigiu um pouquinho mais, né, professora Carol? Isso mesmo. E daí, pessoal, isso é importante também, né? A gente vê que qual é o objetivo dessa atividade do robô, na verdade? Como o professor André falou, o objetivo é colocar o corpo em movimento, né, professor André? Isso então, mesmo. assim, através de alguns comandos, né, do colega, seja visual, auditivo ou tátil, mas a gente vai estar realizando movimentações com o corpo, independente de como, né, mas a gente vai estar movimentando o corpo. A ideia é essa, como a gente falou, né? O trabalho com a ginástica é o trabalho de movimentações do corpo, né, professor? Isso mesmo. E aí, como a gente também já falou para vocês, que está muito ligado à criatividade, vocês também podem criar. A gente já falou isso para vocês, a gente repete, porque é muito legal essa parte da criação também, né? De vocês criarem, vocês inventarem os próprios comandos, Isso. inventarem os próprios movimentos. Aqui a gente fez andar para frente, andar para trás. Também o robô, a gente pode estipular que realize os movimentos saltando com um pé só. Então, se for lá uma palma para frente, vai saltando com um pé só, duas palmas, saltando com um pé só para trás, né? Assim pode-se fazendo também de acordo com a criatividade de vocês. Aí vai ficar livre para vocês criarem, ok? Isso mesmo, exatamente, porque a intenção é justamente essa, né? A gente estar mudando aí, né? Então a gente até deixa para vocês aí como uma tarefa de casa, professor André, para a próxima aula, criar novas movimentações para esses novos comandos, né? Para essas movimentações aqui que a gente fez. Andar para frente, andar para trás, andar para direita, andar para esquerda. Que outros comandos você pode criar, fora os que a gente já fez aqui, né, professor André? Exatamente, né? Você pode criar aí os comandos e o 2, né, da atividade para casa é quais os movimentos que a gente pode criar. Então, o 1, vocês criam novos movimentos para comandar, e o 2, vocês criam novos movimentos para o robô, ok? Então, nós esperamos que vocês tenham gostado das atividades que nós propusemos na nossa aula de hoje, e a gente convida vocês a acompanhar a nossa próxima aula. Tchau, tchau.